Paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal das lições da classe dos jovens. E vamos aí prosseguindo com os estudos desse segundo trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E nesta semana, queridos irmãos, vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Prestando um culto santo a Deus. Neste capítulo estudaremos sobre o Salmo 24. Esse salmo é uma peça litúrgica que celebra a entrada no santuário. Para a maioria dos estudiosos, o salmo remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança até a tenda preparada para ela sobre o Monte Sião. Eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura semanal desta semana, que serve como um devocional diário para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a leitura semanal de segunda-feira, 24 de abril de 2023, tem como título A Arca de Deus conduzida para Jerusalém. O texto bíblico se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Queridos, a Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também é comumente chamada de Arca do Testemunho, ou Arca do Concerto. Tal designação se refere especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. No Antigo Testamento, a Arca é citada cerca de 200 vezes, com pelo menos 22 designações diferentes. Diante disso, a Arca da Aliança parece ter servido a várias funções, ao longo do tempo. Sem dúvida, dentre todas as funções, 2 se destacam como sendo as principais e fundamentais para todas as outras. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, e a Arca da Aliança servia como local de armazenagem para as 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos prescritos na Aliança do Sinai. Daí que veio o nome, Arca do Testemunho. A Arca da Aliança também guardava o vaso de maná e a vara de Arão. Então, partindo desses 2 conceitos básicos, nós podemos ver a arca como sendo considerada como representante, como representando o trono de Deus, servindo então como um guia para o povo de Israel lá no deserto. Como um tipo também de paládio de guerra, tendo muita ênfase na história da conquista de Jericó, além de ter ter desempenhado um papel muito importante na travessia do Jordão. No tempo dos juízes, a arca foi levada para Siló, tendo já passado por Gilgal e Betel. Ela permaneceu em Siló até ser capturada pelos filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, nós temos a descrição dessa captura, no campo de batalha em Ebenezer. Naquela ocasião, um terrível pesar abateu os israelitas, conforme fica claro, na triste expressão, foi-se a glória de Israel.
Por causa do pecado e da desobediência, o povo de Israel foi culpado da derrota para os filisteus e de consequente captura, da Arca da Aliança. Entretanto, a captura da arca causou grandes problemas aos filisteus. Após 7 meses de pragas, os filisteus devolveram a Arca da Aliança para Kiriat Jearim, onde ela ficou ali por aproximadamente 20 anos. Quando Davi subiu ao trono, ele então estabeleceu que Jerusalém seria a capital política e religiosa da nação de Israel, levando assim a Arca da Aliança para lá. A arca ficou instalada numa tenda em Jerusalém e posteriormente, quando o rei Salomão construiu o templo, a arca ficou abrigada dentro do templo. Os livros históricos do Antigo Testamento raramente se referem à arca, mas é provável que ela tenha aí continuado a ser usada nas grandes festas religiosas de Jerusalém. Alguns salmos falam de cerimônias em que a Arca da Aliança pode ter sido citada, pode ter sido utilizada, melhor dizendo, como no Salmo 24, que é o salmo de estudo desta lição, na lição 5 dos jovens. Nessas cerimônias, muito provavelmente, a arca foi carregada na frente do povo pelos sacerdotes. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.